Bom, Hoje ele tá. então a gente vai começando. Boa noite a todos, então. Sejam todos muito bem-vindos. A Luísa vai fazer uma oração antes da gente começar. Então vamos orar. Ó querido Deus e Pai, obrigado por estares nos dando mais uma oportunidade de participar do Mais Sumário. Obrigado por mais um dia de vida. Abençoa e cuida de todos que estão aqui e também dos que não puderam estar presentes. Abençoa o pastor, dá-nos entendimento e discernimento para entender mais sobre a tua palavra. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Valeu, Luísa, pela oração. Bom, hoje a gente vai falar com o pastor Eli Miller. Eu acho que a maioria conhece ele por Batatinha. E vou começar pedindo para o senhor se apresentar. E também tem uma curiosidade, não sei se pode falar aqui, por que Batatinha? De onde surge isso? Muito bem, olha só a história do Batatinha, eu já levo aqui umas 2 horas de bate-papo, né? Bom, gente, eu já estava aqui falando à torta e à direita, né? Eu sou o pastor Eli Miller. Hoje eu estou na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Hoje eu estou na congregação, na congregação do centro, congregação do bairro, que é a congregação Cristo para Todos, e também na cidade de Eldorado do Sul, congregação Divino Pastor. Mas o meu foco aqui é a capelania, capelão escolar no Colégio Ubra Martinho Lutero. Eu estou apresentando, é meu segundo local de trabalho, eu estou com 21 anos aí me formei no ano 2000, e trabalhei por 16 anos e meio em Maquiné, que é litoral do Rio Grande do Sul também. Então, fiquei lá 16 anos e meio, e depois recebemos o chamado e estamos aqui. Sou casado com a Garziele, tenho 2 filhos, o Henrique e o Arthur. Sou natural de uma cidade chamada Imbituva, no Paraná, que inclusive tem uma representante lá de Imbituva que está aí em nosso meio, que é minha irmã, 3 representantes, é minha irmã e meus 2 sobrinhos, e também, meu irmão também está aí, minha sogra também está aí. Minha sogra acho que caiu aqui. Não, está ali ainda. Então, já está trazendo a máfia toda aí. E o apelido Batatinha, ele surgiu há muito tempo atrás. Não, o apelido Batatinha, eu era office boy na Companhia Paranaense de Energia Elétrica. E aí eu comecei o meu primeiro dia como trabalhando de office boy, eu tinha que receber os canhotos lá do pagamento da luz, a companhia na Copel, então tu tinha que ir no banco pegar. E tinha o cara que eu tinha que ir no banco pegar os papeizinhos, ele era amigo do meu pai, conhecido do meu pai, e o apelido dele era Pangaré. E eu chego lá e me apresento, sou o office boy da Copel e tal, papapá. Daí o pessoal, vocês têm que ir ali fazer o cadastro com aquele rapaz ali. Daí eu olhei e disse, com o Pangaré? No meio do trabalho dele, assim, o banco cheio, né? O pessoal tudo olhou, riu, né? Ele olhou para mim assim, balançou a cabeça e ficou quieto. Fui lá, fiz o cadastro, papapá. Eu saí do Banco do Estado do Paraná, que era o Banestado, atravessei a rua, entrei no Banco do Brasil, cheguei lá, eu sou novo office boy da Copel. Daí ele me olhou assim, a moça me olhou, tu quer Batatinha? Eu disse, opa, não tô sabendo. Fui na Caixa Econômica, a mesma coisa, o antigo Bamirinos, a mesma coisa, no Correio, a mesma coisa. Aonde eu fui, todo mundo já sabia que o office boy da Copel era o Batatinha. Ou seja, eu aprendi como dar um apelido para alguém, né? Porque ele fez esse trabalho de colocar um apelido, não tinha como escapar. E aí, então, ele disse que o Batatinha é por causa do desenho do Manda-Chuva. Um desenho antigo que eram 7 gatos que tinha num beco, e o menorzinho de todos era o Batatinha, o mais bonitinho. Até eu, pelo menos na minha concepção, sempre digo que é o mais bonitinho de todos, é o Batatinha. Então, ela falava assim, né? Então, eu usei ele como... E aí, como eu baixinho, e aí vim para o seminário, o Daniel
Stadler, que veio comigo, fez o vestibular, e aí contou pra galera lá que o meu apelido era Batatinha, e aí pegou. Em Imbituva não é tanto. Vocês sabem que na minha cidade de origem, na juventude e na igreja, não era tanto. Mas daí no seminário pegou, e eu aderi o apelido, abracei o apelido, então estou com ele até hoje, gosto dele, uso ele, já teve batatinha nas cestas, porção de batata em... de tudo que é jeito. Acho que é mais ou menos isso, resumidamente. Poxa, que legal. A gente vai falar, então, o pastor já se apresentou, a gente vai falar, então, sobre ressurreição. Não sei se foi escolhido esse tema até pela coincidência da data de hoje, ou não tinha nenhuma relação. Eu achei bem interessante, pois é a grande esperança que a gente tem, e num dia como hoje, nós, cristãos, apesar de termos saudades de entes queridos, a gente tem um grande consolo que a gente espera a nossa ressurreição e a ressurreição dessas pessoas também. Então, eu já vou devolver a palavra para o senhor, pastor, para dar seguimento ao assunto. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Só respondendo a tua pergunta, tua curiosidade, Alisson, quando eu e o Christian começamos a conversar, e primeiro escolhemos a data, né? Aí ele disse, não, dia 2 de novembro, daí a primeira preocupação minha, é feriado, o pessoal vai estar querendo ouvir alguma coisa, aí eu disse, não, o pessoal vem igual, eu disse, tá beleza, então daí ele sugeriu algumas vezes, eu disse, cara, vamos falar sobre a ressurreição e dia de finados, falar sobre morte ou ressurreição, alguma coisa, a gente fala muito em ressurreição, e aí então, digamos assim, foi, encaminhado, não foi bem escolhido, mas digamos que poderia ser encaminhado. Antes de eu começar o meu bate-papo, eu vou deixar assim bem aberto para vocês, gente, eu não vou usar a apresentação, eu vou usar aqui alguns versículos bíblicos, então se vocês tiverem bíblias aí para acompanhar, se quiserem fazer as leituras, se vocês demorar um pouquinho para nós melhorar a nossa dinâmica, se vocês demorar um pouquinho para achar, eu introduzo o versículo, tá? Para a gente poder ter uma dinâmica bem legal. E no momento que vocês quiserem, abram aí seus microfones, abram aí seus vídeos também, se quiserem deixar que eu veja vocês têm aí umas pessoas, o Walter Brizola está na sala, caramba, velho, quanto tempo eu não vejo esse cara, disse, meu Deus, olha, eu vi o Walter Brizola na última vez, eu acho que foi no congresso lá em Santa Catarina, no ELA. 2017, se não me engano, no congresso 2017, em Santa Catarina, é isso aí, seu Batatinha. Caramba, faz tempo, velho. Viu? Hein? Um abraço, então. Galera, então, vocês podem abrir aí suas câmeras e faz pergunta. Abre o microfone, levanta a mão aqui, que eu estou olhando todos vocês. Eu dou a palavra, faço pergunta, faço comentário, porque a gente quer fazer aquele bate-papo bem bacana. E também, se não quiser fazer pergunta, eu falo aqui até a meia-noite, se vocês deixarem. Já notaram, né? Porque o pessoal sempre diz assim, cada um tem um dom, né? E diz, o meu dom é falar, tá? Se vocês deixarem, eu falo por todos vocês, por mim, e por mais uns 4 ou 5 que tá aparecendo por aqui. Aí eu vou falando. No momento que vocês param, chega, tá. Mas eu prometo uma coisa. Vamos marcar um tempo aqui, ó. 9h30, 9:45, no máximo a gente encerra. Mas eu vou até 9h20, eu quero estar encerrando aqui, pelo menos o que eu planejei aqui para o nosso bate-papo. Agora, claro, se vocês começarem a fazer pergunta, nós vamos longe. Beleza? Primeiramente, hoje é dia de finados, muito bem lembrado pelo Alisson. Hoje é dia de finados. Alguém aí foi no cemitério hoje? Não? Ninguém? Eu a Lair foi? A Lair foi. Foi levar. Eu fui. Ó, quem disse eu fui? Eu, Gabriel. O Gabriel. Muito bem. A Lair foi lá no cemitério, o Gabriel também. A Lair, inclusive, foi lá no túmulo do meu pai e da minha mãe, muito provavelmente também. Então, assim, nossos pais estão lá em Imbituva, sepultados. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar esse papo. Vocês já viram um cemitério, né? Acho que todo mundo já passou por um cemitério. Vocês acreditam que um dia aquelas pessoas que estão ali, elas vão levantar
dali? Sim. Pode parecer bem estranho para o nosso entendimento, mas de algum Eu já jeito ia vai dizer. acontecer. Pode parecer estranho, mas eu acredito. Eu acredito que aqueles corpos ali não, né? Porque já foi-se, né? Opa! Muito bom. Ela. Eu adoro quando isso acontece. A gente vai ter argumentos, vamos ter que argumentar. Cara, e aí é que é o grande ponto, gente. Por que a gente fala sempre, em todo culto a gente fala? Todo culto a gente usa ressurreição. Aliás, pastor que não fala de ressurreição num culto, ele não vai falar. Ele deixou de falar alguma coisa. Todo culto, alguém diz alguma coisa sobre a ressurreição. Ou a ressurreição de Jesus, ou a nossa ressurreição, alguém fala. Ou a congregação toda, porque eu sei que alguns pastores até estão tirando o credo apostólico da liturgia, mas aí não vem ao caso essa discussão, mas no credo apostólico está lá. Eu creio no quê? Na ressurreição da carne? Uau! Ai, ai, ai! Eu creio na ressurreição da carne. Mas o que é carne? Tá caro, mas é a costela, lá o vazio que eu... Não, não é. É isso que você está olhando. Olha para o teu braço, ali tem carne. Eu olho aqui para mim, aqui tem um pouco de banha, gordura por cima, mas bem feita, beleza? Mas debaixo disso aqui tem carne. Tem carne. Isso é carne. Eu creio na ressurreição da carne. A gente gosta muito de falar de ressurreição de que forma? A gente gosta de falar na ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou. Aliás, gente, vamos pensar um pouquinho. O grande pilar da igreja cristã é a ressurreição. Se eu dissesse para vocês hoje, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mudaria alguma coisa? Não. Não muito, né? Não. Se alguém... Vamos lá, vou sair um pouquinho da história. Vamos pegar o Código da Vinci, aquele filme que deu polêmica um tempo atrás, que dizia que Jesus era casado com Maria Madalena. Se fosse provado, que o tivesse na Bíblia, ou em algum... Agora, provado, Jesus casou com Maria Madalena, mudaria alguma coisa? Talvez, né? Isso talvez, não sei. Não Parece. mudaria. Tá? Não mudaria. Não teria um impacto. Tá? Agora, se hoje for encontrado o corpo de Jesus, mudaria alguma coisa? Bom, daí... Isso sim, né? Horrível. Mudaria tudo, né? Mudaria tudo. Gente, a ressurreição é a base da nossa fé cristã. Está lá, 1 Coríntios 15, daqui a pouco a gente vai chegar nela. No momento que eu não tiver mais a ressurreição, eu posso até negar. Vamos lá. Eu nego que Jesus nasceu em Belém, eu nego que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, eu nego que Jesus andou sobre as águas, eu nego isso, eu nego aquilo, posso negar um monte de coisa, como já teve muitos teólogos que falando. Eu nego... Tranquilo. Ainda há a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, no momento que eu negar a ressurreição, eu boto por chão, ou para o chão, toda a minha fé cristã, toda a fé cristã. Tudo que aquilo que foi construído, a igreja cristã, está em cima da ressurreição. No momento que eu disser, Jesus não ressuscitou, opa, peraí, então acabou a igreja cristã, como nós conhecemos ela hoje. Então, é uma coisa que é uma coisa de se acreditar. Né? Então, eu acredito na ressurreição. Bom, primeira coisa, eu acredito na ressurreição. Mas por que eu tenho que acreditar na ressurreição? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, eu preciso da ajuda de vocês. Quantas pessoas viram Jesus morrendo?
Foram bastante pessoas na época, né? Todas aquelas pessoas que estavam lá, né? Todas as pessoas que estavam em volta e mais os que estavam entrando em Jerusalém. Gente, vamos pensar, Jesus morreu numa sexta-feira, no final da tarde, um pouquinho antes das 6 horas, 3 horas da tarde, perto dos portões de Jerusalém, no sabá da festa judaica, da Páscoa. Ou seja, centenas, não vou chamar de milhares, eu vou exagerar, então vamos usar uma centena. Centenas de pessoas viram passar. Quem é que está sendo crucificado? Ah, é o tal do Jesus de Nazaré. Centenas de pessoas ficaram sabendo que Jesus morreu. Quantas pessoas viram Jesus ressuscitando? Aí sim, que viram, ninguém viu, né? O pessoal acompanhou ali a pedra rolada, mas que viu o ato da ressurreição, ninguém. Muito bom! Ó, viu depois, beleza, mas o ato, o momento da ressurreição, ninguém viu. E aí, gente, já começa uma coisa interessante, porque assim, ó, Jesus morre e um monte de pessoas vê. Por quê? Porque a morte, eu não preciso acreditar na morte. Eu não preciso crer na morte. A morte não é um ato de fé. A morte é um ato, é uma ação. Todos nós já vimos alguém do nosso meio morrer, todos nós já sentimos um ente querido, ou então um gato, um cachorro, sei lá o quê. Mas a morte, ela faz parte da nossa convivência. Isso é fato. Ponto final. Não tem. Eu não posso chegar, se eu chegasse aqui para você, bom, então assim, eu gostaria de filosoficamente falar para todos vocês que a morte é um estado de pensamento. Aí vocês iam olhar, é burro que dói, né? Mas vai ter besta assim aonde você quiser. Como é que, em sã consciência, o cidadão vai querer negar a morte? Ninguém vai negar a morte. Pronto. Agora a ressurreição, que porcaria. Jesus ressuscita. Beleza. Quem vê? Ninguém. Não, tá de palhaçada. Eu sempre brinco que Jesus a única coisa que Jesus não soube ser foi marqueteiro, né? Jesus não soube fazer o marketing, né? Por quê? Porque ele ressuscita. Ninguém vê. Primeiro, deixa eu fazer um parênteses antes de eu falar desse marketing. Quando Jesus ressuscita, eu tenho a impressão de que, assim, naquele momento em que Jesus olha para o céu na cruz e diz assim: meu Deus meu, Eli, Eli, né? Aliás, meu nome, né? Então, assim, ó, meu nome é Eli, que quer dizer em hebraico meu Deus. Então, cada vez que vocês disserem Eli, vocês estão dizendo assim, meu Deus. Mais ou menos isso, tá? Diz uma professora aqui do colégio que, na verdade, a entonação da voz é diferente. Na verdade, é meu Deus. Mas tudo bem. Não vamos entrar no mérito dessa questão, tá? Em todo caso, vejam só, já te dou a palavra, Walter. Vejam só, naquele momento que Jesus morre, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? O coração de Deus deve ter se debulhado de dor. Tá? Deus não tem coração, Deus é espírito. Tá, vai cagar no mato. Não pode falar isso. Mas assim, não tô nem aí para isso, tá? Deixa eu trazer esse sentimento para mim. Puxa esse sentimento. Um pai olhando o filho e ter que dizer, ó, eu vou salvar o resto da humanidade. O coração de Deus despedaçou naquele momento. Eu fico imaginando que Deus diz assim, ó, calma, só um pouquinho. Domingo de manhã, vem cá, filho, é só nós dois agora. Deixa o mundo. Deixa esses coisarada toda aqui. É só nós dois. A tua ressurreição vai ser só entre nós dois. Então, a morte foi vista por uma multidão. A ressurreição não foi vista por ninguém. Então, é um ato de fé. Porque eu não posso provar. Eu não tenho como provar a ressurreição de Jesus.
Fala, Walter. Não, pastor, eu ia só fazer uma piadinha ali que. Então, não, segundo a Bíblia, a gente não pode falar Eli. Não, segundo a Bíblia, a gente não pode falar Yahweh, que aí é o nome de Deus. Viu? Joguei uma curiosidade também. Então, mas aí se eu entrar no mérito desta questão, cara, se isso aqui já estava planejado até às 10, nós vamos até meia-noite. Vamos deixar para o outro. Fica aí a dica, Christian e Alisson, e o pessoal que organiza. Fica a dica aí. Deus tem um nome? Quantas vezes a gente já escutou esse pessoal aí? Pessoal que tem uma denominação religiosa que bate na porta da tua casa domingo de manhã, e aí eles dizem assim, vocês são maldosos, né? Eu não falei. Aqueles que viram a briga, né? Meu Deus, tá piorando. Cara, isso aqui tá sendo gravado. Não! Tá piorando. Mas tudo bem. Chega e diz assim, você sabia que Deus tem um nome? E aí a gente responde, sim, Deus tem um nome. Como o Walter falou, os hebreus não falavam o nome de Deus. Sabe? Então eles ficavam em silêncio. Quando na Bíblia tinha lá Yahweh, daí eles ficavam em silêncio. Mas se acabar a meia-noite e faz véspera de feriado, então... tá bom. Não, Manuel. Não. Senão eles não me convidam mais. Aquele pastor fala demais. Não dá para convidar mais ele. Tá louco, ninguém mais vai muito tarde. Tá? Então, assim, mas aí fica para uma outra questão. Então, Yahweh. Daí, por que é Yahweh? É Yahweh, é Jeová, é Javé, é Senhor, é Deus. Como é que é a Bíblia, a revista, a tradução na linguagem de hoje trazia como Deus eterno, sabe? Então, né, Cristian? Me ajuda? Eu acho que sim, né? Se eu não me engano, ela traduz só como Senhor com tudo maiúsculo, mas eu posso... Não, não a nova tradução na linguagem de hoje. Almeida? Não, tem a nova tradução na linguagem de hoje e tem a linguagem de hoje. Mas vocês nem vão ter, isso é coisa de velho, tá? Pois é. Mas ela traduzia como Deus eterno, se eu não me engano. Foi a primeira versão na linguagem de hoje. E então, tudo isso aí, por que é isso? Aí vai ter que ser um outro bate-papo bem mais longo. Mas foi uma boa lembrança, Walter. Então, não é... Na verdade, Eli é de Deus, de Elohim, né? Então, olha eu aqui. Manda essa gravação lá pro senhor Assir, tá? Aí, senhor. Barbaridade. Tô usando o hebraico, hein, senhor? Brincadeira. Eu vou me queimar hoje. Mas tudo bem. Quem é um pum para quem já tá. Mas vamos lá. Aí fica aquela ideia. Vamos voltar, então. Vamos voltar ali para Jesus ressuscitando. E aí, o que acontece logo depois da ressurreição de Jesus? Para quem ele aparece? A primeira pessoa que ele aparece? Para uma mulher. Uma mulher da cidade judaica. A segunda pessoa que ele aparece, que era Maria Madalena. Né? Algumas versões católicas dizem que ele aparece para Maria, sua mãe, né? Mas eu acho que é mais para agregar importância a Maria, que os textos canônicos não falam sobre isso, só os textos apócrifos. Mas aí vem a outra. Qual é a segunda pessoa? Pedro, o melhor amigo, um dos melhores amigos. Né? Poxa! Quer dar base para coisa? É usado Senhor nosso Deus. Valeu, Manuel. Obrigado. Então tá, Senhor nosso Deus. Então é essa questão. Aí vem uma outra, vem lá, aparece para o Pedro, depois aparece para os discípulos. Cara, quer dar base para coisa? Vai aparecer para quem? Aparece para o Herodes, aparece para o Pilatos, aparece lá para o imperador. Chega para o Herodes. Cara, eu não. Ainda bem que Jesus era Jesus e não era eu, sabe? Se eu sou Jesus, duas coisas. Primeira, quando eu estava lá crucificado, lá
Aí o cara chegava e dizia assim, ó, se tu és o filho de Deus, desce daí, eu descia. Eu descia, ia lá e agora? Fala, o que tu quer? E até voltava depois, para terminar a obra, tá? Mas eu descia. Isso aqui, ó, só para te ver, né? E quando ressuscitado, eu ia bater lá na porta de Herodes. E aí, meu, qual é? Vamos terminar aquele nosso papo que a gente começou lá na hora do julgamento. Então, ainda bem que era Jesus e não era eu, né? Ainda tem coisas assim que é melhor que fique do jeito que tá. E esse é o grande ponto, gente. A ressurreição, primeiro ponto que nós temos que ver que a ressurreição, ela é feita para quem? Para quê? Para acreditar. Não há provas de ressurreição. Tem um livro, eu acho que está na... Não, Jesus, Verdade ou Mito. É um livro pequenininho, tem na Concórdia para vender. Tá? Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu faço propaganda da Concórdia. O autor é Paul Maier. Ele é um livrinho fininho, ele tem umas 120 páginas, 117, se eu não me engano. Gente, vale a pena. Eu li numa sentada, eu sentei e comecei a ler, me apaixonei pelo conteúdo. Ele é uma palestra do Paul Maier, que ele é um arqueólogo luterano e tal. O Christian também leu numa sentada. Cara, é sensacional. É gostoso de ler. Não precisa ser teólogo. Ah, mas eu não entendo nada dessas coisas, pastor. Não precisa. A linguagem é muito simples, muito gostosa de se falar. E ele fala sobre isso, sobre as provas da ressurreição. Só que ele tem as provas assim que ele... É numa palestra, ele estava brincando com algumas coisas e aí ele traz. Mas, no fundo, não tem prova da ressurreição. Não existe nenhuma prova que Jesus ressuscitou. Não tem. Não tem. Só tem o quê? A nossa fé. E aí que é a primeira coisa, gente. Quando a gente for falar de ressurreição, é fé. Tá? É igual, tipo, o Tomé, né? Tipo, o Tomé teve que ver as mãos furadas. A diferença do Tomé, Luísa, é que nós vamos ter que acreditar sem ver. Teve um teólogo, e agora me fugiu, que ele diz que fé é você pular de um precipício no escuro. Kierkegaard. Isso! Esse mesmo. Esse palavrão aí que o Christian falou. Então, é você pular e não saber aonde vai cair. O precipício pode ter 40 quilômetros de altura, como pode ter 10 centímetros, e que não vai te fazer mal nenhum. Mas você vai pular no escuro. Claro que nós acreditamos que Deus vai nos amparar, que a nossa fé é em Deus, é em Cristo. Então, essa é nosso amparo. Mas é um salto no escuro. É você se jogar em alguma coisa. E a fé, aí já fica um outro tema para um outro mais sumário aí. O que é fé? Fé não é uma questão apenas religiosa dentro da igreja, dentro da Bíblia. Fé em qualquer âmbito da sociedade. Qualquer... Que legal ali o passarinho no ombro dela. Que show! Que show, olha ali. Uau, que massa! A fé da ave que ela vai fazer carinho, que não vai dar um tapa, por isso que ela vai no ombro, isso é fé. Então, todo mundo tem essa fé, todo mundo tem fé em alguma coisa, sabe? Até o meu sogro veio ver ali, ó. Então, essa é uma coisa muito legal, gente, essa questão da fé. Mas vamos entrar na ressurreição, senão a gente vai... Eu vou pegando assuntos, e quando eu vejo, eu já estourei o que eu queria, o que eu realmente quero falar. Quando eu comecei esse nosso bate-papo, eu perguntei se vocês acreditavam que aquilo ali ia se levantar. Bom, gente, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Nós gostamos muito de falar de imortalidade da alma, ressurreição. E sempre que a gente fala em ressurreição, a gente pensa em alma, um corpo especial, um corpo melhorado. Nós vamos ter um corpo melhorado, mas o que é esse corpo melhorado?
Esse corpo melhorado, ele vai ser sem impurezas. Esse corpo melhorado, ele vai ter a imagem e semelhança de Deus. Qual é essa imagem e semelhança de Deus? Se a gente pegar Gênesis 5, se alguém tiver aí Gênesis 5:1 e alguém acha Gênesis 5:3, tá? Pode ser o mesmo, então. Vai ler ali o versículo 1 e o versículo 3. Há uma coisa que me chama muita atenção ali em Gênesis 5, que é Deus falando que nós somos a imagem e semelhança. Quem tem um aí, pode ler para nós. Tenho aqui. É 5:1, né? Vai. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Muito bem. Gênesis 5:1, Deus criou e fez parecido com ele. Cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, orelhas, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não! Não, porque a gente sabe que em Filipenses, Jesus assume a forma de servo. Então, Deus é espírito. Deus não tem cabeça, ombro, joelho e pé. E aí, no 5, atenção, pode ler ali para nós. Alguém, pode ser o Luiz ou o outro. É 5:3? 3, o versículo 3. Tá. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Opa, agora o filho era parecido com Adão e não mais com Deus. E o termo em hebraico lá é o mesmo. Não é uma questão física, mas é uma questão espiritual. Quando Deus criou Adão e a Eva, nós éramos puros e espiritualmente perfeitos, iguais a Deus. O que aconteceu entre o 5:1 e o 5:3? A queda em pecado. Quando houve a queda em pecado, então, agora, a partir dali, Adão teve um filho parecido com ele. O bom é que depois, em Cristo, a gente recupera isso. Mas beleza, então, a partir daquele momento, nós não temos mais essa imagem ou essa semelhança de Deus. Nós perdemos ela com o nosso pecado. E esse pecado, ele nos tirou a possibilidade de sermos iguais a Deus. Mas no sentido santo, no sentido perfeito, no sentido de santidade. Agora nós vivemos com nossos problemas e tal, e nós temos a salvação em Cristo Jesus. Mas quando eu chego na ressurreição, aí eu tenho um porém. Então, eu vou ressuscitar, sim. E aí, então, vem 1 Coríntios 15. Cara, nós poderíamos pegar 1 Coríntios 15 aqui e ler todo ele, tá? Nós poderíamos ler todo o 1 Coríntios 15 aqui, dizer amém e ir embora. Mas eu quero só destacar dos versículos 12 até o versículo 19, tá? Nós não vamos ler esse texto todo, ler o 14, 1 Coríntios 15, 14. E é interessante esse texto de 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo, ele usa um monte de se. Sabe aquele se? Conjunção subordinativa condicional. Azar gramática, hein? Tá. Fui até estudar como é que se falava isso. Então, é uma condição. O apóstolo Paulo está colocando uma condição para nós. E a condição, vamos só ver uma, 14. 1 Coríntios 15, 14. Aqui eu tenho na linguagem mais antiga, mas acho que... Pode ser, vai lá. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Bonito, eu gosto dessa linguagem. Se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui não adianta de nada. E aí, quando eu disse lá no início que a ressurreição é a base da nossa fé, o apóstolo Paulo está concordando comigo. Vejam só, gente. O apóstolo Paulo concorda comigo. É o contrário, mas não vem ao caso, tá? Eu concordo com o apóstolo Paulo. Vejam só. Olha só, se Cristo não ressuscitou, olha aqui, ó. O que vocês estão fazendo aí é perda de tempo. Tudo isso que vocês estão fazendo é perda de tempo. Então, nós vamos acreditar. E ali, se você olhar do 12 ao 19, tem trocentos C. C, isso, aquilo. C, isso, aquilo. C, isso, aquilo. C, isso, aquilo. E aí ele termina. Mas a verdade, versículo 20. Lê para nós ali, Cristian. Versículo 20.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Exatamente. Então, nós temos a mania de nós pensarmos numa ressurreição da alma, ou num corpo melhorado. Só que aí vem Cristo ressuscitou, e da mesma forma como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Essa é a primeira pista que nós temos da ressurreição. É a primeira pista. E eu acho que são duas que nós precisamos na Bíblia. Ah, como será, pastor? Como que vai ser? Não sei. Mas tem algumas coisas que Deus deixa bem claro. Primeira, o apóstolo Paulo nos diz que nós vamos ressuscitar da mesma forma que Jesus ressuscitou. Como é que Jesus ressuscitou? Bom, aí nós vamos ter que olhar lá para o texto bíblico. Quando Jesus aparece para os discípulos, o que os discípulos dizem? Quem é você? Não, eles dizem, mestre, Jesus, tu tá aqui. Meu Deus, ressuscitou. Sabe? Viram? Como é que eles sabiam que era Jesus? Ô Tomé, vamos pegar ali, a Luísa falou antes do Tomé. Ótimo, o Tomé é um baita exemplo. O Tomé, na primeira vez, ele não acreditou. Na segunda vez, ele olha para Jesus. E aí, o que Jesus diz? Aí, sabe aquela história que eu queria ser Jesus, quando aparecesse pro soldado lá, pro cara que estava xingando, ou então pro Herodes? Jesus fez a mesma coisa que eu queria fazer, mas com o Tomé. Ô, Tomé! Bota o dedo aqui, Tomé, vai lá. Eu fico imaginando a cara de Jesus. Eu tenho um estudo sobre o bom humor de Jesus, tá? Eu tenho esse estudo e eu já fiz em alguns lugares. Tem pastor que não gosta, tá bom? Tá? Deixa bem claro. Tem pastor que não gosta, acha que Jesus tem que ser um cara sisudo, sério. Eu já acho que a Bíblia tem vários textos que nos mostram Jesus bem humorado, mas em todo caso, não é esse o nosso assunto hoje. E agora eu fico imaginando Jesus chegar para o Tomé, bota, vamos, o dedinho, põe o dedinho, põe a mãozinha, vai, Tomé, bota. Sabe? E o Tomé olha para Jesus, e por que ele não põe o dedo e nem a mão? O que ele vê? Quem é que está na frente dele? Jesus. Aquele homem que ele andou 3 anos com ele. A cara dele, os olhos dele, o cabelo dele. Era ele. Não era outro corpo. Opa, peraí. Então, mas se eu for ressuscitar, então quer dizer que eu vou ressuscitar com a minha aparência? Vixe. Caramba. Toda a eternidade com essa cara? Ai, ai, ai. Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Qual se é em primeiro? Bom, vou começar pela má. A má notícia é que se vocês não gostam da cara de vocês, vai ficar com essa igual. Não vai ter mudança. Aparentemente, a Bíblia nos diz que não tem mudança. O Cristian, ou alguém que queira ir fazer uma leitura bíblica, acha João 5, 28 e 29. Eu já vou chegar lá, tá? E aí chega o momento em que Jesus ressuscitou, e ressuscitou com o mesmo corpo. Ele não veio com um crachá que estava escrito Jesus. Ele tinha um crachá no peito, Jesus. Não precisava. Por quê? Porque era a cara dele. Lázaro, vamos pegar Lázaro. Jesus chama Lázaro. Lázaro ressuscitou. Aliás, o texto de Lázaro, para mim, é sensacional, gente. E eu vou dar mais uma fugidinha do assunto. É o segundo menor versículo da Bíblia, está lá no texto de Lázaro, né? Eu não sei se vocês sabem qual é o segundo menor versículo da Bíblia. O menor versículo da Bíblia é disse Jó. E por uma letra a menos, o texto da ressurreição de Lázaro, onde diz que Jesus chorou. Mas por que ele chorou? Diz lá que ele chorou porque ele viu a Maria e a Marta chorando. Ele viu, e aí e o texto depois diz que ele se emociona de novo. Né? Então, ele sabia que ia ressuscitar o Lázaro, e mesmo assim ele chorou.
Ele sabia que tudo aquilo ali era sabe, ia acabar logo. Mesmo assim, ele chorou. Então, para mim, é um versículo muito significativo. Sempre ouvi que Jesus chora. Era primeiro. Não. Disse Jó tem um número menor de letras. Tem um número menor de letras. Depende também da versão que você pega. Mas na nova tradução da linguagem de hoje, disse Jó tem uma letra a menos, Manuel. Mas tá. Vamos fazer um empate técnico, né? Como diz o Ibope, 30% para cima, 3% para cima, 3% para baixo, e a gente dá um empate técnico ali para os dois versículos. mas é sensacional, tá? Mas eu acho sensacional, gente, um versículo tão pequeno dizer tanto para a gente, que mesmo quando a gente está em sofrimento, Jesus sabia da ressurreição e ele se compadece com o nosso sofrimento. Ele chora com a gente, tá? Então, o que acontece? Aí acontece o seguinte, ele vai lá e ressuscita Lázaro, e o Lázaro sai. Ele não sai com outra cara. Ele sai com a mesma aparência dele. Lê para nós aí, alguém que achou João 5, 28 e 29? Posso ler? Por favor. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E eu acho que responde a nossa primeira pergunta lá. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. E vão sair. Aquele corpo sepultado, ele vai levantar. E nós temos prova disso. Quando Jesus ressuscita, pessoas ressuscitam também. Quando Jesus morre, desculpe. Está lá em Mateus. Quando Jesus morre, pessoas ressuscitam e entram depois em Jerusalém com a mesma aparência. Então, gente, a ressurreição... acha para nós Daniel 12:2. Alguém acha aí para nós Daniel 12:2. Então, gente, a ressurreição, nós temos muito hábito de falar e pensar na ressurreição como algo que vai acontecer lá no céu, lá na eternidade, com um corpo perfeito, tá? O corpo perfeito vai ser uma volta àquele negócio lá que nós perdemos em Adão e Eva. A perfeição do nosso corpo vai ser uma perfeição, a imagem de Deus vai ser lá. E sabe, isso é a volta, isso é na eternidade, tá? Mas a ressurreição é aqui, é na terra, não é no céu. Nós vamos morrer e vamos para lá, e depois a gente haverá a ressurreição da carne, e vai se juntar isso de novo, e depois então haverá a eternidade. E aí sobre isso é um outro assunto que dá mais 40 horas de bater papo. Mas a ressurreição vai acontecer aqui na terra. E se o cidadão caiu no mar e cada peixe pegou um pedaço e espalhou pelo oceano todo? E daí? Daniel 12:2, por favor. Posso ler? Vai, por favor. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Deixa eu pegar uma outra versão que diz assim: os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui, ó. Aqui diz, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Isso. Então, os que dormem no pó... Então, gente, como é que vai acontecer? Mas como que Deus pode... Deus criou a gente do nada. Por que ele não pode fazer isso de novo na ressurreição? Deus foi lá e criou Adão e a Eva, criou Adão do pó da terra, criou a Eva da costela, tirou uma costela do Adão. Vocês sabem qual foi a primeira? O Adão passou a noite fora, dando nome para os animais, né? E aí, quando ele viu, passou a noite, ele resolveu dormir lá no meio do jardim, lá. E aí, quando ele chega cansado, né, e tal, Eva, onde é que tu tava? Eu tava dando nome para os animais, cansei e dormi lá. E aí ele dorme, de repente ele sentiu a Eva, assim, contando as costelas dele, ver se não tava faltando mais uma. Não, cara, ninguém riu.
piada ruim, tá? Nossa, chegou até a dar um barulho do celular aqui. O Manuel escreveu alguma coisa ali, eu não consegui ler. Estou tentando abrir o chat aqui. Mas a outra também, assim... então, Deus criou sempre... Ou se lembra de Adão, a primeira pessoa que... Eu falei que eu sempre, quando eu vejo, que eu ouço, fala de Adão, eu lembro de você, pastor Batatinha. Eu nunca esqueço aquela piada besta que você fez até hoje. Aquela do umbigo? A do umbigo é fera, velho. A do umbigo é fera. Você tava no dia também, Walter? Claro que eu tava, eu lembro até hoje essa aí. E essa do umbigo é muito fera, eu uso ela às vezes. A do umbigo é uma vergonha alheia tão grande. Mas é que eu não posso contar aqui que não vai ter graça. Um dia que a gente se encontrar em forma física, eu conto. É que uma vez me perguntaram, né, se Adão tinha umbigo. É que eu contei uma piada muito tosca. Aí deixa assim. Mas uma coisa que não é piada, falando em Adão e Eva, vocês sabem qual foi a primeira coisa que Adão disse quando viu a Eva? Isso não é piada, isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Qual a primeira coisa? Primeira coisa que Adão falou quando viu a Eva? Acabou o paraíso. Não! Desculpa, brincadeira. Calma. Ainda bem que eu tô longe, que geralmente eu apanho nessa hora. Brincadeira, gente. Por favor. A primeira coisa que o Adão disse... Tá, Natália, calma. A primeira coisa... Depende muito da versão, né? Mas na nova tradução, na linguagem de hoje, tá assim, ó. Agora sim! Adãozão, hein? Agora sim! Agora... Só que não foi assim, foi... Mais ou menos desse jeito, assim. Não, porque assim, se você pegar o termo hebraico, essa parte vocês podem mandar para o professor Assir também. Se você pegar o termo hebraico lá, é rapã. Rapã! Adão viu a Eva e disse... Rapã é um termo hebraico que é uma expressão de alegria. Não tem uma tradução fiel, tá? Uma tradução literal, direta. Mas é uma expressão de alegria. Agora sim, esta sim. Tem um monte de versões. Mas é uma manifestação de alegria. E que a raiz do verbo é a mesma raiz de um ataque cardíaco. O Adão teve um infarto quando viu a Eva. Ele só não morreu porque a morte ainda não existia. Mas o coração dele parou. Literalmente parou quando ele viu a Eva. Até hoje é assim, né? Quando a gurizada vai falar aí com as meninas, né? A mão começa a suar e tal. E aí você vai, passa a semana inteira pensando, domingo vou na juventude, vou falar com aquela menina, vou conversar com ela. Aí tu treina na frente do espelho o que tu vai falar, beija a maçã pra ver se tá beijando bem, aí dá uma mordida na maçã, chega lá que a menina também. Aí, o coração dispara, né, pastor? Coração dispara, a mão sua, ele começa aquele CC brabo, e aí você começa a tremer, chega na hora, olha pra guria, vai lá, vai conversar com ela, senta do lado dela, e aí começa assim, olha no fundo dos olhos dela e diz, será que chove hoje? Bom, voltando para a ressurreição. Voltamos para a ressurreição. Tá, então, esse é o grande ponto, gente. Deus vai reconstruir. Aí alguém me pergunta assim, e se for uma pessoa que for cremada? Bom, gente, sobre pode ou não ser cremado, eu tenho que deixar para um outro momento também. Fica aí o Christian anotando as sugestões aí para ir jogando as bombas aí para os outros, tá? Porque eu não vejo problema nenhum. Tem gente que argumenta, tem argumentos aí contrário, eu não tenho problema nenhum, eu não vejo argumentos não bíblicos, não tem nenhum argumento bíblico forte contra a cremação. Mas como é que Deus vai juntar as cinzas? Cara, é Deus! Nós temos que pensar que a ressurreição já é um ato extraordinário, nós vamos voltar à vida. Se a ressurreição é um ato extraordinário,
para juntar ali a poeira e moldar o cidadão de novo, pô, aqui, ó, é fichinha. Trazer a vida a alguém já é difícil. Eu não consegui falar ressuscitar. Ressuscitar alguém já é o difícil. Montar o corpo de novo é barbada. Isso vem toma aí, de lambuja. E nós vamos ter a mesma aparência. Aparentemente, a Bíblia nos revela isso. E aí nós temos alguns textos que nos falam isso, né? Fez todo o planeta, o corpinho. O que é o corpinho? Perfeito! Mas olha, matou a pau. Pô, ele fez toda a natureza, né? Fez tudo isso aqui. E fez isso aqui, ó. Olha só. Aí eu já estou exagerando um pouquinho. Mas nós vamos poder pensar um pouquinho, tipo assim, na ressurreição. Deixa eu só trazer, eu não vou trazer os textos bíblicos, estou vencendo já meu tempo aqui também, e eu quero deixar vocês, se vocês quiserem ter alguma pergunta ou algum comentário. Mas tem algumas coisas que nos chamam a atenção, né? Por exemplo, cara, eu não quero entrar no mérito da análise de cada texto bíblico, mas, por exemplo, se a gente pegar o rico e o Lázaro, né? Há um reconhecimento. Parábola do rico e Lázaro. É complicado usar essa parábola, mas tudo bem. Há um reconhecimento. Sabe quem é? Se a gente pegar segundo Samuel, quando o rei Davi... segundo Samuel... Não, primeiro Samuel, quando ele chama Samuel... Saul vai e chama Samuel dos mortos, e ele aparece e ele reconhece Samuel. Ele reconhece. É a aparência de Samuel. Quer ver o outro texto que eu tenho aqui anotado? Um que eu gosto muito, e aí eu quero fazer uma análise um pouquinho mais profunda desse também, que é... A transfiguração, né? Isso, exatamente, a transfiguração, Walter. Na transfiguração tem 2 pontos que são muito legais. Por exemplo, Pedro, Tiago e João, no barquinho, no alto do monte, eu tenho um stand-up também sobre a transfiguração, que é sensacional. Um dia a gente pode bater um papo sobre ele, que é muito legal. E aí, assim, ó, quando você chega na transfiguração, Pedro, Tiago e João, eles veem quem? Moisés e Elias. Como é que eles sabiam que era Moisés e Elias? Crachá? É aquela... iluminando aquela seta, podando Moisés, 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 aquele troço neon? Não, eles sabiam. Mas como é que eles sabiam? Eles nunca tinham visto Moisés e Elias, aí é que está. Martinho Lutero, ele fala que a transfiguração, ele é Deus abrindo uma fresta no céu, né, uma janelinha no céu, tá? E deixando eles dar uma espiada. Na eternidade, nós não vamos ter apenas os nossos corpos perfeitos, purificados. Nós vamos ter o nosso intelecto perfeito. Por isso que eles sabiam. Eles tiveram o 100% da perfeição. Eles experimentaram a perfeição humana antes da queda em pecado. O Pedro, Tiago e João, eles experimentaram a aparência de Deus, a imagem de Deus, antes daquela, a perfeição, sabe? Tanto no intelecto quanto no físico. E por isso que eles sabiam quem era Moisés e Elias. Então, aparentemente, gente, depois da ressurreição, e se nós levarmos em conta também se Cristo ressuscitou, como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, nós vamos ter essa aparência que nós temos hoje. Nós vamos nos reconhecer na eternidade? Bom, aí já é um outro assunto que fica para um outro momento. Mas que nós vamos ter essa questão de que nós vamos ressuscitar, o nosso corpo vai ressuscitar. Nós dizemos, como eu comecei lá, eu creio na ressurreição da carne. A minha carne vai ressuscitar. E a minha alma vai entrar neste corpo de novo. O bom, lembra que eu falei que eu tinha uma boa e uma má notícia? Agora vem a boa. A boa é que nossas limitações, elas não serão
elas não serão preponderantes. Na eternidade, nós não teremos limitações, nem intelectuais, nem físicas. Uma das coisas que eu acho maravilhosas da visão do céu, da eternidade, da ressurreição, é quando Daniel diz que nós vamos ter jantares, que nós vamos ter ceias saborosas, com carnes gordurosas, e eu sei que naquele momento eu não vou ficar preocupado em engordar. Cara, isso é sensacional para mim. Eu vou me deliciar com aquilo e eu não vou estar preocupado que amanhã eu vou ter que pagar 1 hora a mais na academia. Gente do céu, já pensaram o que é isso para um cara que gosta de comer e tem a possibilidade de ficar gordinho sempre? É eu. Nem preocupar com diabetes, nem com colesterol, nem nada disso daí. Acabou, eu vou me deliciar, me jogar dentro da carne. Assim, não, também não, vamos exagerar. Mas pode continuar, pastor. Não, vai lá. Outra coisa que o pastor Wilson aqui da minha congregação falou é que a gente não vai ter, vamos supor, problemas, tipo, usar óculos, né? Coisas do pecado, vamos supor assim, né? Que o pecado nos trouxe. Isso, não, nenhuma dessas dificuldades. O nosso corpo vai ser uma coisa muito, muito perfeita e nós vamos ter essas preocupações de doença, sabe? E aí, então, automaticamente, até o nosso modo de ver as outras pessoas, ele vai ser diferente. Nós vamos ver as pessoas com a pureza do seu coração. 1 Coríntios 13, nós vamos conhecer assim como somos conhecidos. Então, nós vamos ver as pessoas como elas realmente são na sua pureza, não na sua aparência, não nas suas limitações, não nos seus problemas, não na calvície, perfeito. Tudo isso aí, nós vamos ressuscitar sem essas dificuldades. Pode ser que eu seja careca lá no céu? Pode, mas isso não vai ter problema. Entenderam? Então, essas limitações nós não vamos ter. A nossa aparência vai ser a mesma. Aparentemente, e agora eu vou fazer um trocadilho aqui, aparentemente, a aparência é a mesma. É o que a Bíblia nos traz. E aí, é bom. Mas assim, não, mas isso vai ser bom, vai ser muito bom, sabe? Eu, por exemplo, uma das minhas grandes esperanças é encontrar meu pai e minha mãe lá. Essa é uma esperança que a gente tem como cristão, que hoje a gente fala, quando a gente vai no dia de finados, lembrar das pessoas que já foram. Uma vez eu usei numa mensagem que não era finados, mas sim dia dos iniciados. Eu achei muito legal, sabe? Então não era finados, que não era o fim, mas sim era o início. A morte não é o fim, mas é o início. Então não é o dia de finados, é o dia dos iniciados. E aí é o momento que a gente vai lembrar dessas pessoas que já partiram e que nós não vamos ter. Então, a ressurreição, gente, eu já vou dar a palavra para o Manuel e para o Walter, mas eu vou fazer só uma conclusão. A ressurreição acontece aqui na Terra. Vem a hora em que as pessoas estão no túmulo, elas vão levantar. Quem for cremado, vai levantar. Quem for espalhado pelo mar, vai levantar. Vai levantar, vai se juntar aos céus com os anjos, e então nós vamos passar a eternidade. A ressurreição é isso. É a ressurreição da carne. É levantar da terra. É levantar dos mortos. Não é um corpo especial que está vindo do céu, nem um corpo espiritual que está aguardando a gente lá na eternidade. Não. É o nosso corpo. É esse aqui. É esse aqui. E pelo que a Bíblia nos fala, as dicas que ela nos dá é que essa aparência, da mesma forma como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E essa é a nossa aparência. Fala na minha lista aqui, Walter, na fila. E pastor, e é nessa linha aí que tu falou, né, de ressuscitar o corpo, que muitas igrejas, denominações, na verdade, elas não liberam a cremação. Porque daí da onde é que vai levantar? Se queimou, né?
Mas não tem nada a ver, porque a pessoa se decompõe igual, vai, né? Vai daí usa aquilo, mas é do pó da terra, o que foi feito, não da cinza, né? E isso é um ponto que eu achei ali que tu falou. E outra coisa que tu falou, espero ver meu pai e minha mãe, espero ver o fulano, ciclano lá no céu. Mas eu, pelo que eu me lembro, o que eu já estudei, a gente não vai saber. O Zé lá é meu pai, a Maria é minha mãe. A gente não vai ter esse discernimento, né? É como irmãos, né? Isso, pelo que eu entendo, é que nós não vamos ter essa filiação. Mas o meu sentimento que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou ter pelo Yin Yang To. Sabe quem é o Yin Yang To? Não, é um cara que nesse momento tá morrendo lá no Japão, e ele é cristão, e ele tá lá no céu, e eu vou encontrar ele lá. É fictício, acabei de inventar. Então, assim, mas eu vou chegar lá e eu vou saber quem é. Yang Yang To, tu tá aí, cara! Então, sabe, entenderam? Então, Sim. Eu vou ter esse conhecimento. Como o Pedro, o Thiago e o João conheceram o Moisés e o Elias, eu vou saber quem é o Yang To. E agora eu nem sei o nome dele. O To. Yoyango. Inyango. Isso dói. Ah, não, isso é outra coisa. Nós vamos saber quem que é o Batatinha, quem é a Luísa, quem é o Manuel, e assim sucessivamente. Mas nós vamos ser todos como irmãos. Não vamos nos dar nem receber em casamento, mas vamos ser todos, ter o mesmo sentimento para com todos. Manuel abaixou a mão, ainda quer falar? Não, eu ia perguntar mesmo que o Walter, a mesma coisa que o Walter falou, sobre a questão de a gente reconhecer as pessoas que já se partiram, pai, mãe, vó, papagaio, e por aí vai. Na verdade, em Mateus 22:30, ele nos fala que nós não vamos nem nos casar, nem nos dar em casamento, né? Então, digamos assim, nós não vamos ter essa filiação, mas nós, aparentemente nós vamos ter essa porque eu sempre digo assim, que é um alento para nós cristãos, né? O meu alento é encontrar meus pais, é encontrar as pessoas que eu amo, é um dia estar com todo mundo lá que eu amo, e que até os que eu não amo aqui, mas que eu amo, vou amar lá. Então, vamos ter tudo isso aí. Fala, Walter. Ô, pastor, tem mais duas dúvidas, que talvez possa ser também a dúvida dos coleguinhas aí. Tu falou ali para nós que o corpo, né, vai ser esse corpo que vai ressuscitar, beleza. De uma forma melhorada, né, beneficiada, mas vai ser esse. E por que a gente, então, a gente não faz como tem algumas igrejas que fazem aquela despedida de corpo presente, você sabe, né? Alguns lugares a gente não faz isso. Outra dúvida, animais vão pro céu? Walter, assim, deixa eu responder a primeira pergunta. Vamos por ordem, né? Primeira. Temos o Sherlock Holmes. Tem algumas denominações que elas não permitem nem a transfusão de sangue, nem a transfusão de órgão, nem o transplante de órgão, né? Porque, depois, né? Ou então, eu já vi algumas... Os mormons. Assim, não vou entrar em nomes, tá? Mas tem algumas denominações, e aí, por exemplo, quando o cara morre, não pode casar de novo, porque senão lá no céu ele vai ficar com qual das duas, sabe, qual das duas mulheres ele vai estar, né? Muito fala que tem céu dos cachorros. Mas assim, então, em relação à questão do transplante, essa é uma bobagem, tá? Essa é uma bobagem, porque o nosso corpo ele vai ser ressuscitado, é uma obra de Deus, eu pensar com o meu pensamento humano uma coisa que é totalmente divina, não há como eu mensurar isso, não há como eu pensar essa forma de uma forma muito clássica. O que eu sei é que Deus vai fazer isso. De que forma? Bom, a questão da ressurreição é que fé. A gente falou no início que era fé, a ressurreição é fé. Nós vamos ter uma ressurreição? Sim. Nós vamos ter os nossos corpos? Sim. Nós vamos nos reconhecer lá? Bom, aparentemente nós vamos ter a mesma aparência, intelecto perfeito, eu acho que haverá essa possibilidade.
não vai ter, isso é certo, não vai ter essa questão de parentesco, vai ter panelinhas, né? As panelinhas não vai existir no céu, não ser os luteranos que vão estar num canto cantando lá. Brincadeira. Crítica. Não, aí assim, então, essa é uma questão, né? Por exemplo, eu não posso transplantar um órgão, senão lá no céu eu não vou ter o meu fígado, não vou ter o meu rim, não vou ter o meu coração. Não é isso, gente, não é. Aí outra, se você vai sepultado, antigamente as pessoas eram sepultadas diretamente na terra. Quantas minhocas não comeram cada pedaço? Quantos vermes? Cada verme comeu um pedacinho do cara. E Deus vai juntar tudo de novo. Então, a cremação, como eu falei, é uma questão que eu não vou entrar, tá? É uma questão aí que ela exige um pouco mais de cuidado no tratar, porque tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Argumentos, eu sempre digo que tem argumentos muito bons a favor, tem argumentos muito bons contra, eu fico com os argumentos que são a favor. Então, mas os argumentos que são contra são interessantes de ser analisado, mas aí é uma questão pessoal, sabe? Então aí não há nada que diga, ó, pode ser feito, ou diga, não pode ser feito. Então, essa é uma questão bem habitual. Em relação aos animais, bom, como é que eu vou te explicar? Eu vou ficar com Lutero. Eu vou me apossar do Lutero, tá? Então, eu não vou entrar no mérito da questão. A Bíblia não fala nada. Não fala. Não fala, não fala. Então, no momento em que eu falar, qualquer coisa que eu falar, eu vou estar conjecturando. Tá? Eu acho que. E aí, no momento em que eu entro no campo do eu acho que, é perigoso. É muito perigoso. Tá? Ou a Bíblia me diz e eu, beleza, ou a Bíblia me diz, não diz nada e eu, beleza. Mas Lutero traz uma coisa muito interessante que ele fala, uma carta para o filho dele, para o Hans, né? E ele escreve, num livro até tem essa carta, e ele descreve como é que ele imagina o céu para o filho dele, né? E ele coloca lá os animais correndo, né? O cachorro, o gato, galinha, não cita todos os animais, mas ele fala sobre um jardim, sobre árvores, sobre um lugar muito bonito, onde a gente vai brincar com os animais e tal. Ele descreve um jardim, o Jardim do Éden. Cara, se eu disser para vocês assim, ó, não vai ter animal no céu, né? A Luísa vai ter um infarto, tu tá ali com aquele passarinho no ombro ali o tempo todo, né? Então, sabe? Mas e o meu gatinho? Tá, então eu não posso dizer isso. O nome, doença oriunda de ser animais. Não entendi. Então, assim, ó. Cara, então, eu já tive pessoas assim que vieram para mim no momento em que perderam um animal de estimação que gostavam muito e me perguntaram, pastor, ele vai estar no céu? Se você crê nisso? Sim, eu creio. Ótimo. Para que eu vou dizer que não? Porque a Bíblia não me diz isso. Aí eu digo, não vai estar. Dá nome. Que vem dos animais. E aí, então, Ai, meu Deus. Achei que era só eu que fazia piada ruim aqui. Mas tudo bem. Não, nem olhem os comentários, tá? Esquece os comentários. E ele levantou a mão. Eu acho que ele vai querer fazer essa. Mas ele está se preparando. Ele quer. Então, assim, gente, só para encerrar esse meu pensamento, vou passar a palavra para o Manuel. Eu não tenho por que dizer para uma pessoa que acabou de perder um bichinho de estimação, dizer para ela, não, no céu não vai ter animais. E aí ela vai me olhar e ela vai ter... Para que eu vou machucar a fé dela uma coisa tão banal, ao meu ponto de vista? Mas ela está sofrendo por isso. Então, nós temos a mania de achar e de dizer assim, a pessoa está sofrendo por causa de um gato, a pessoa sofre por causa de... Porque é o meu ponto de vista. Só que o que a pessoa está passando e está sentindo, eu não vou sentir.
Gente, nunca usem aquela... O pessoal gosta muito de usar. Ah, eu sei o que você está sentindo. Sabe porcaria nenhuma. Sabe... Eu falei porcaria porque eu queria falar uma palavra com M. Não sabe. Você não sabe. O que uma pessoa sente, a outra não vai sentir. Ela não sabe o que você está sentindo. O sentimento é igual. O que para mim pode ser banal, para outra pessoa pode ser bem importante. O que para outra pessoa pode ser banal, para mim pode ser muito importante. Por isso não me vem com essa de que, tá sofrendo por tão pouco e eu tô sofrendo lá por causa de uma idiotice. Então, é bem complicado. E em relação aos animais, eu fico com o Lutero, tá? A doença lá, segundo o nosso amigo. Eu fico com o Lutero e o Lutero descreve lá maravilhosamente o céu, com animais, bichinhos, divirta-se. E eu já fiz isso com pessoas. A pessoa me perguntou, pastor, meu bichinho de estimação, perdi lá, meu gatinho, meu cachorro, não lembro o que era. Vai estar no céu? Você acredita nisso? Sim, acredito. Agarre-te nessa fé. Ela nunca é demais. Mas nunca deixe de crer em Cristo Jesus. Fala, meu querido Manuel. Não, só uma curiosidade que eu sempre tive aí, não sei se pode ser de outras pessoas aí que já ouviram, se ouviram. No caso, lá o paraíso que a gente vai depois da ressurreição. O pastor acha, não sei na sua questão, que será o mesmo que Adão e Eva esteve ou será um outro totalmente novo? Não. Paraíso são duas coisas totalmente distintas, Manuel, tá? Eu vou tentar explicar aqui com poucas palavras que vai fugir um pouquinho do nosso tema de hoje. Mas o Jardim do Éden, onde o Adão e a Eva estiveram, era uma coisa localizada na Terra. Inclusive, se você pegar ali, você vai ter entre o rio Tigres, rio Eufrates, são 4 rios, né? Os mais importantes é o Tigre e o Eufrates, e tem mais 2 que eu não vou... É o Sidom e o Gion. Agora sim! Toma essa gravação! Tá? Então, são 4 rios. Se você pegar o Tigre e o Eufrates, ainda existem. O Gion e o Sidom, se você pegar em alguns mapas, botar no Google Earth, alguém já teve essa curiosidade, aparentemente é um rio seco, que não existe mais, mas tudo bem. Então, se você botar aí, Jardim do Éden foi descoberto. Então, geograficamente, você consegue localizar um lugar onde havia um Jardim do Éden, que foi colocado o Adão e a Eva. Quando eles caíram em pecado, eles foram expulsos daquele lugar, e nas portas desse jardim foram colocados anjos para não deixar eles voltarem. Pastor, então Não, o jardim foi destruído com o dilúvio. Muito simples. No dilúvio, esse jardim foi destruído, assim como as 2 árvores do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tá? Isso eu acho que eu tenho essa fé. Mas era um lugar na Terra. O paraíso, o novo céu e a nova terra é uma coisa que nós estamos em uma outra dimensão, tá? Então é um outro lugar. É um lugar. Não aqui na Terra. É um lugar que imagina assim, que hoje a gente não consegue enxergar por causa do nosso pecado. Mas o dia que nós estivermos lá, nós vamos dizer, sério que era aqui? Eu nem sabia. Mas eu sou muito burro de não ver isso antes. Mas é uma coisa assim muito, muito, muito tranquila. E as pessoas que estão lá, gente, também não cai isso, sabe? As pessoas que estão lá no céu, elas não ficam cuidando das pessoas que estão na terra. Elas não ficam zelando por nós. Os anjos zelam por nós. Deus zela por nós. Mas eu fico assim, ó, a minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, tá? E ela foi para o céu. Ela foi para o céu para quê? Para descansar. Agora, imagine se ela fica zelando por mim. Coitada. Ela não ia ter descanso. Não faz isso. Cara, não. Meu Deus. Mas se machucou de novo esse guri. Tá, então, é uma praga. Então, assim... Coitada da Maria, que zela por todos, segundo o povo aí. Então, a pessoa que está no céu, ela está descansando, ela está lá, está no céu. Há uma preocupação, Apocalipse nos fala, até quando, Senhor, demorarás e tal, mas né? Tem um texto tá no Antigo Testamento, agora eu vou, só porque está gravando, eu devia estar lembrando, eu vou botar aqui no Google para achar ligeirinho. Não, acho que é Hebreus, que diz, acho que é Hebreus, que diz assim, Hebreus, eu não vou lembrar o capítulo e o versículo, que diz assim,
Abraão, Isaac e Jacó, o que Abraão, Isaac e Jacó têm a ver contigo? Não tem nada, eles não estão cuidando de vocês, eles estão no céu. Então, os patriarcas estão lá, as pessoas que morreram estão lá. Vamos cuidar da nossa vida aqui, para nós também ir para lá, sabe? Esse é o grande ponto. E aí, chega esse na questão do céu e da terra. Gente, eu falei tanto sobre tantas coisas que eu queria saber se por acaso ficaram com mais um que eu tinha preparado aqui, pensado para vocês, eu falei. Mas é assim, ó, eu sei que é muita informação, é um assunto que eu não queria terminar esse assunto hoje, não tenho como, é um assunto que eu vou levantar mais dúvidas do que dar respostas. Eu passei 6 anos no seminário, várias vezes falando sobre morte e ressurreição, tivemos uma cadeira, um semestre sobre isso, e ainda ficou muitas dúvidas e muita fé. Não só dúvidas, mas também muita fé. Então, muita coisa que eu acredito que vai acontecer. Né? E aí vem a questão como de Lutero. Não se explica, então eu tenho fé. Eu vou a fé sempre pelo bem do outro. Vou usar uma própria palavra dele, quando ele diz, do Lutero, quando ele diz assim, quando a fé estiver em jogo, deixa a lei de lado. Só traz o evangelho. Se a pessoa está lá sofrendo por alguma coisa e tal, para que chegar e dizer, você está errado, não é assim, não vai acontecer isso, por que está sofrendo por isso? Não precisa. Se a pessoa está sofrendo, chega lá e diz, cara, tem aqui meu ombro, vamos lá, te dou essa mão. Pode ser uma idiotice para mim, mas para a pessoa é importante, porque todos nós estaremos juntos e a ressurreição vai acontecer. Ficamos abertos, gente. Já é 10 para as 10. Pelo amor de Deus. Eu falei que eu falo demais, cara. Foi muito bom, pastor. Muito obrigado. Reflexão muito importante. E é bom, para o dia de hoje, né, a gente sempre relembrar dessa questão de fato, a ressurreição que nós teremos, todas as pessoas que morreram na fé também têm já. Bom, agradeço. Só a questão do chat, a gente precisava da autorização do pessoal que está aí, então colocar tipo um autorizo no chat, e daí, pra gente, quando posta no YouTube, isso vai aparecer, então aí fica mais tranquilo. E a gente também quer tirar um print. Agora eu vou ver a pra gente. Vamos fazer um post lá depois agradecendo. Deixa eu só contar uma coisa. Essa eu preciso contar, que foi sensacional. Na época aí de finados e tal, o pastor Irmo Wagner, que é até uma ótima sugestão aí para vocês, é um pastor sensacional, tem uma ideias assim muito boas, um dia que vocês quiserem bater um papo com ele. Ele é o diretor do colégio aqui. Aí ele chegou, tinha uma turma que sempre ficava tudo com as janelinhas fechadas, sabe, com o vídeo fechado, só mal e porcamente ligava o áudio. Aí ele entrou na turma, assim, lá no colégio, e diz assim, quando eu olho para essa tela, eu lembro do cemitério, porque é cheio de lápides mortas olhando para mim. Cara, Ainda bem que eu sempre aparecia de câmera aberta. O pessoal começou a ligar as câmeras, todo mundo ligando as câmeras. Cara, foi sensacional. Até hoje o pessoal brinca e comenta, é muito bom. Até hoje qualquer coisa, gente, vamos ligando as lápides. Então, ressurreição é isso aí também. Só para quem puder, então, abrir as câmeras, a gente vai tirar um printzinho só para marcar o momento. Gente, faz cara de bonito, depois volta ao normal. Agora tem que fazer um 3, 2, 1. Acho que foi. O que saiu. Alguma coisa deve ter. Vamos ver. Isso aí. Bom, era isso. Acredito que só agora o pastor poderia fazer uma oração para nós terminar. Algo? Posso sim. Antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite e me colocar aí à disposição numa próxima oportunidade. Claro. Agradecer aí o pessoal que veio, mesmo num feriado, uma noite de feriado, aí para a gente bater esse papo de um assunto que é tão importante. E não esqueçam, gente. Sempre temos essa certeza da nossa ressurreição e da vida eterna com Cristo. Então vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos por mais este momento, por estarmos
reunidos em teu nome e podermos, de lugares tão distantes e de formas tão diferentes, nós podemos ainda nos reunir através da tecnologia e podermos conversar sobre o teu santo evangelho, sobre a tua santa palavra. Nesse dia especial em que lembramos as pessoas que já, os iniciados, digamos assim, que se iniciaram a sua eternidade contigo, e que certamente nós nos encontraremos quando nós também formos iniciados na vida eterna. Em teu nome, bondoso Deus, nós agradecemos e te pedimos, acompanhe-nos hoje e sempre. Amém. Eu posso contar uma história bem rapidinha, três minutinhos. É sobre finados. Cara, que eu poderia ter contado, mas uma vez um cara, as pessoas me perguntam, mas por que finados, né? Por que a gente lembra dos finados e tal, blá. Uma vez eu perguntei para um cara que ele não tinha ele tinha perdido a perna esquerda num acidente de moto. E aí nós conversando lá, e aí eu treino, né? Eu me dava muito bem com ele, e daí eu disse para ele assim, cara, qual é a maior dificuldade de não ter a perna esquerda, né? E aí ele me responde assim, pastor, eu era estudante ainda, eu estava no seminário. Ele disse, Batatinha, o meu maior problema é quando eu começo a ter coceira no meio dos dedos da perna esquerda, do pé esquerdo. E aí eu olhei para aquele vazio, né? E aí ele disse assim, e você deve estar pensando assim, mas como, né? Exatamente. Membro falando. Eu disse, mas como assim? Daí ele me explicou assim, ó, o meu cérebro não sabe que eu não tenho a perna esquerda. Os meus neurônios, o meu sistema nervoso ainda tem ali. E quando eu acordo com o pé gelado, eu disse, daí, como é que tu faz, cara? Como é que tu coça? Exatamente. Eu tenho que levantar, eu tenho que tomar uma água, eu tenho que tomar um leite, eu tenho que botar a cabeça em outra coisa para daí acabar esquecendo esse momento. E aí eu gosto de fazer essa comparação. Gente, pode ser que aquela pessoa não esteja mais fisicamente. Naquela sepultura não está ali esse corpo. Ok, não está esse corpo ali. Mas ele está aqui ainda. Ele está aqui. E às vezes lá no cemitério, e às vezes você levar uma flor ou fazer uma oração, é uma forma de você coçar o meio dos dedos daquela perna que não existe mais, fisicamente, mas que está de uma maneira muito firme na nossa vida. Desculpe, mas eu acho que caberia muito legal esse final de finados aí. Final de finados ficou bem legal. E pessoal, só fazer uma sugestão, um estudo do pastor aí é aquela do estudo dos dinossauros, né, pastor? Entende, dinossauro? Olha aí. Sai daí, dinossauro. O dinossauro é tu, que já faz 200 anos que tá na Gelb aí. Tem uma devoção do pastor Carlos Crack, que é sensacional. Os dinossauros ainda vivem. Cara, é muito boa. É muito boa, pastor Carlos Crack. Eu usei num Batatinha na Sexta, o tempo que eu escrevia na Gelb ainda. É muito legal. Eu vou encontrar aí e vou mandar se vocês quiserem. É muito show. E ele fala sobre os dinossauros da Gelb. Eu me considero um dinossauro. Eu já passei de dinossauro, já estou há mais tempo. Mas valeu, pastor. Fóssil Valeu todo já. mundo que participou aí. Encerrando a gravação por aqui. Se o pessoal quiser ficar por aí dando uma conversada ainda, é bem tranquilo. A gente também vai provavelmente ficar um pouquinho. E era isso. Valeu! Ô, galera,